Glórias a Deus! Hoje é o 9º dia da campanha poderosa, a maior campanha de todos os tempos. 120 dias, né? E você tá aí, né? Junto com o apóstolo Felipete, como sempre, né? Confiando aí na retidão do apóstolo, na determinação do apóstolo, na sinceridade. E Deus, ele está honrando, viu? Deus está honrando. Eu tenho recebido testemunho já e a glória do Senhor tem sido muito poderosa, viu? Muito forte na vida dos irmãos. Você vai ter testemunho forte para contar, viu? Declare isso aí, né, hoje aí, tá bom? Comenta assim, diz assim, eu vou ter testemunho forte para contar nessa campanha. Vai ser forte o teu testemunho. Pense no Natal abençoado. 120 dias, né? De propósito com Deus, de campanha diante de Deus, e Deus está respondendo bonito, hein? Todos os dias. Hoje, no capítulo de Jó 42, versículo 8, Deus falando assim: o meu servo Jó orava por vós, né? Ele orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus estava chamando a atenção aqui de quem estava se levantando, né? Contra Jó. E ele faz, né? Bildade, o Temanita, né? Suíta e Zofar, né? Naamamita, são nomes difíceis de falar, né? Mas eles estavam ali falando coisas, né? De Jó. E também Deus estava ali olhando para eles, dizendo: vocês estão falando, vocês estão se levantando contra alguém que está orando em favor de vocês. Então, o que eu quero dizer nesta hora para você, que geralmente são as nossas lutas, né? Ou seja, são os momentos de aflições, né? E o nosso comportamento também, né? De cada um desses momentos que revela o nosso caráter. E o caráter de quem está na nossa volta. Lembre dessa palavra de Jó, né? Porque foram dias difíceis para ele, mas foram dias que tanto revelou o caráter dele, quanto de quem estava em volta dele. Então é assim mesmo, às vezes você está passando por algumas coisas, situações, até bem constrangedoras, e aí você sabe quem é que está do seu lado, né? Com quem que você pode contar de verdade, quem de verdade é sincero com você, né? Então a gente precisa identificar mesmo, primeiro identificar como é que nós estamos no meio da tempestade, até identificar se tem tempestade mesmo, né? Porque às vezes a gente mesmo faz uma tempestade no copo d'água, né? Mas também entender quem é que está do nosso lado, né? Para a gente entender quem realmente a gente pode contar, né? Então a gente precisa fazer até um paralelo entre as tempestades e os contratempos que acontecem na nossa vida, né? É necessário a gente avaliar se o que está acontecendo conosco é realmente uma tempestade ou é um problema corriqueiro, né? A gente precisa entender isso melhor, né? Às vezes a gente começa, tudo pra gente é tempestade, né? Tudo é problemão, tudo é. Parece que qualquer coisinha estraga o dia, não é verdade? Então, a gente sempre deve levar em conta que tempestade é uma situação grave, né? Estava acontecendo ali com Jó. É uma situação incomum e na maioria das vezes ela nos desestabiliza, né? E deixa a gente vulnerável quando é uma tempestade. É por isso que quando alguém supervaloriza um incidente comum, sem muita importância, as pessoas costumam dizer: fulano está fazendo uma tempestade num copo d'água, né? Você já ouviu alguém falando isso, né? Talvez você até já tenha falado isso. Então, isso, na verdade, é uma supervalorização de alguma coisa banal que a pessoa ela supervaloriza, então ela faz uma tempestade no copo d'água. Então, existem alguns fatores que nos ajuda a gente a identificar uma tempestade, né? Ou se é apenas uma situação corriqueira, né? Todos nós,
Todos nós, né, corremos o risco de ter uma visão errada do que está acontecendo conosco. Às vezes é uma coisinha tão fácil de se resolver e a gente está ali, né, todos nós corremos o risco de fazer até uma avaliação exagerada da situação que estamos vivendo, né, achando que é uma tempestade, quando na verdade não é. Pode ser o que esteja ocorrendo seja meramente uma chuvinha pesada, né, ou até um vento forte, né. Então, quando é uma tempestade mesmo, a situação fica descontrolada, né? Quando a pessoa está envolvida na situação, ela perde o controle. Então, se você ainda não perdeu o controle, é porque ainda tem jeito, não é bem uma tempestade, né? Quando o mar está em tempestade, o comandante do navio não vai conseguir conduzi-lo na direção certa. Então, o navio fica à deriva, né? Então, quando está à deriva, a tua vida está à deriva, que você não consegue conduzir ela para mais lado nenhum, então é uma tempestade, né? É aí que entra aí o mover de Deus, né? Para Deus fazer algo, porque o barco está à deriva, né? As ondas às vezes estão gigantescas, né? Como estava ali com Jó, mas Jó, ele teve momentos difíceis ali, muitíssimo difíceis. Ele perdeu muita coisa, né? Mas ele cresceu, ele desenvolveu a força, né, que ele tinha com Deus, o relacionamento com Deus, né? Quando a tempestade ela é maior do que a nossa força, quando a situação, é porque é uma tempestade pesada, então a gente precisa de Deus. E às vezes a tempestade machuca a alma, né? A pessoa fica machucada. Jó estava muito machucado, com tantas rejeições, com tantos abandonos, né? A alma machucada, ela passa a sentir angústia, né? Mas a pessoa está angustiada, porque a alma tá machucada. A pessoa começa a sentir depressão, começa a sentir desânimo. Então, essas são feridas, né, invisíveis que a pessoa passa a carregar dentro de si, né? Então, esses efeitos, eles interferem no comportamento da pessoa. A pessoa não tem mais um estado de humor, ela não tem mais, né? Ela vive mal-humorada, ela não tem mais aquela vontade de encarar a vida, né, de uma forma, né, bem determinada, né? Não consegue encarar as pessoas, o relacionamento com as pessoas. A pessoa começa a ter problemas com as pessoas, porque ela está enfrentando situações muito difíceis, ela está machucando a alma dela, né? Por isso que a gente precisa, né, buscar a Deus, né? Porque a tempestade mesmo, a tempestade ela está acima das nossas forças, né? A tempestade ela é uma coisa que pode invadir a nossa vida de um jeito que a gente não consegue se controlar. A pessoa se sente derrotada, né? É como se a água entrasse no barco durante, né, todo o tempo da tempestade e vai levando a embarcação a pique, né? Às vezes a tempestade é existencial, né? A pessoa fala, eu não mereço nem viver. Jó chegou a falar isso, não mereço viver. A pessoa vai declinando, né? Ela acha que as coisas não vão passar, que vai continuar daquele jeito. Mas isso tudo é uma ilusão da imaginação. Porque quando Deus está no negócio, Deus tira a pessoa do sofrimento e da sensação de derrota. Então eu vou te falar, você fica em paz, porque mesmo uma tempestade violenta que você possa estar passando aí, como Jó passou, Deus está contigo, Ele é o dono de tudo, Ele pode vencer todas as tempestades. Então as pessoas, elas acham que não vão vencer, mas quando busca o Senhor faz vencer, né? Como que você pode vencer as tempestades? É primeiro não deixar o pavor dominar a sua vida, né? É o que anda acontecendo aí com muitas pessoas. As pessoas estão com pavor, estão com medo de sair, de fazer, sabe? É normal ter um medo, mas não incontrolável. Não pode ter um medo incontrolável. Vai enfrentar a situação aí, porque Deus tem uma promessa para você. Use o seu potencial até o limite máximo. Tá entendendo? Não desista de lutar. Essa palavra no dia 9 aqui é para você. Jó não desistiu e Deus foi com ele. Ele até orou pelas pessoas que estavam falando coisas dele. Então, não seja tímido, não seja incrédulo. Está entendendo? Lembra das tempestades que Jesus, né, passou por 2 tempestades. Jesus repreendeu o medo dos discípulos. Lembra que os discípulos ficaram com medo? Fazendo uso o quê? Das expressões ali quando ele falou, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé, né?
Ele estava ativando a fé deles, né? É isso. Então, Deus manda falar nesse 9º dia. Continue orando, faça como Jó, pois eu vou ouvir a oração de Jó. Foi isso que Deus falou. Clame, clame, clame a Deus. Clame, clame por Jesus, obedeça a Jesus, entendeu? Faça isso. Porque Jesus, ele permite a tempestade. Para mostrar para você que ele está contigo. Está entendendo? Para que você realmente saiba quem você é na tempestade. Quer que eu repita? Há momentos que Jesus permite que a gente passe por tribulações, por tempestades, por situações, para que a gente possa saber quem realmente nós somos. Porque há momentos que nós não sabemos quem nós somos. Então precisa acontecer situações para a gente verdadeiramente saber quem nós somos. Está entendendo? A gente precisa saber quando a gente está enfrentando uma tribulação, está atravessando uma tribulação ou uma tempestade, a gente precisa saber que, antes de tudo, quem nós somos. Se a gente é capaz mesmo de passar ou não. Tem muita gente aí se gabando de ser muita coisa por aí afora. Mas na hora da tempestade ela desaparece, ela não consegue, né? Então não tenha medo das tempestades, porque Jesus, ele tem o controle de todas elas, todas elas. E ele está contigo aí, em tudo que você precisar, em tudo. Jesus tem o poder para interromper qualquer situação, qualquer tempestade, na hora que ele quiser e do jeito que ele quiser, porque ele tem o controle sobre todos os fenômenos que possam produzir as tempestades. Ou seja, todas as situações que geram grandes problemas, ele tem o poder para solucionar. E alguma coisa grandiosa está acontecendo na tua vida. Pode ter certeza disso. Nesse 9º dia você está recebendo essa palavra. E eu vou pedir para você que você comente sobre essa palavra. Comente, porque isso vai ser importante para você, vai ser importante para mim saber aqui. E principalmente para Deus, do seu entendimento. Tá bom? Um abração do apóstolo. Amanhã é 10º dia, estaremos juntos aqui novamente. Amém? E mais uma vez eu quero te agradecer, porque você está contribuindo com essa obra mensalmente, foi o que eu pedi. Eu pedi um valor pequeno, simbólico, de R$30 mensalmente, né, para os participantes dessa campanha, abençoarem essa obra, para a gente poder fazer um Natal abençoado aí, para a gente poder ter um final de ano bem gostoso aí, todos nós, tá bom? Deus abençoe você grandemente. Um abraço do apóstolo.